Então tinha dois. Sei. Well, let's go down. I'm sorry, last aircraft again? Last aircraft say again? Center Alaska, Trouble to declare an emergency. We're descending down to 10,000. Safety prisoners. Alguns já tinham visto igual, mas só no cinema. A 5 de janeiro, o voo 1282 da Alaska Airlines tinha acabado de descolar de Portland, nos Estados Unidos, rumo a Ontário, nos arredores de Los Angeles, quando os que seguiam a bordo viveram o que não era suposto. Uma das saídas de emergência do aparelho soltou-se da fuselagem. O avião, que era praticamente novo, tinha apenas 2 meses de idade, voava a partir daquele momento com um buraco junto aos passageiros. I heard a pop noise. I felt the wind come forward and then it came back. It hit me in the face. I was trying to make sense of what's going on. You know, one of the guys that was there, his shirt was sucked out and his phone was sucked out. I just couldn't believe my eyes. Like, I couldn't believe there's a gaping hole and you can see the city and the stars and everything just outside of the window. It was crazy. Foi por muito pouco que o pior não aconteceu. Num dos 174 passageiros a bordo estava sentado junto à saída de emergência. Se estivesse, podia ter sido sugado para fora do aparelho. Além disso, o Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines seguia a 16 mil pés, cerca de 4.900 metros de altitude, mais ou menos a meio caminho da altitude de cruzeiro de um voo comercial. Bastariam mais alguns minutos de viagem e o aparelho estar mais alto para o desfecho ser outro. Então não aconteceu uma catástrofe gigantesca. Porque ainda estavam a meio da subida. Porque o avião ainda ia abaixo, o nível de pressurização ainda era baixo. Porque se o avião tem subido mais 4 ou 5 mil pés, aquilo tinha arrebentado tudo. O avião aterrou de emergência, sem sobressaltos de maior, nem sequer um ferido foi tratado. Voou cerca de 15 minutos com a saída de emergência a céu aberto até regressar ao aeroporto de onde tinha partido. As investigações ao incidente começaram de imediato. Os peritos perceberam depressa que a porta estava praticamente solta e o que a devia prender em falta. We have not yet recovered the 4 bolts that restrain it from its vertical movement, and we have not yet determined if they existed there. A saída de emergência do 737 MAX 9 foi encontrada no jardim de uma família em Portland. Os peritos, num relatório preliminar, concluíram que lhe faltava 4 parafusos. Numa das fábricas da Boeing, alguém se esqueceu de os colocar depois de uma reparação levada a cabo pela empresa externa que fabrica a fuselagem. Quando a Alaska Airlines foi ver como estavam outros 737 MAX 9 da companhia, descobriu que vários tinham parafusos soltos. O incidente colocou novamente a Boeing, o seu controle de qualidade e o seu produto principal, o 737 MAX, debaixo dos holofotes e pelas piores razões. Any reassurance for customers who were too scared to fly on a Boeing plane? We believe in our airplanes. We field safe airplanes. Our people do. We have confidence in the safety of our airplanes. The official 737 christening ceremony took place in the new final assembly building on January 17, 1967. O primeiro Boeing 737 foi lançado há quase 60 anos e desde essa altura é o avião comercial mais vendido pela empresa norte-americana. Já foram comercializados desde então cerca de 10 mil. Durante 2 décadas foi rei e senhor nos voos de pequeno e médio curso, até a Airbus aparecer e lançar o A320. Era uma aeronave totalmente nova que, de um dia para o outro, ameaçava o reinado dominante, apesar de alguns sobressaltos iniciais, como o acidente com o Air France 296, um A320 que fez um voo de demonstração
há 36 anos, não conseguiu ganhar altitude e acabaria na floresta, matando 3 pessoas, todas elas tripulação. E chega o Airbus A320, que é um avião completamente novo, completamente fly-by-wire, utiliza uma tecnologia completamente diferente, e é um avião espantoso, do ponto de vista de pilotagem, mas também do ponto de vista comercial. E é esse avião que vai criar grandes problemas à Boeing, porque a Boeing não tem um avião para competir. Para se manter competitiva, a Boeing preferiu ir atualizando o 737 em vez de investir e desenvolver um avião novo, sendo que a última versão é o 737 MAX. Voou pela primeira vez há 8 anos. Esta nova geração, desenvolvida à pressa para competir com o Airbus A320neo, utilizava também uma nova geração de motores, mais económicos, mais potentes e maiores. Como o 737 é um modelo antigo, de uma época em que as bagagens e cargas eram carregadas à mão, é também um pouco mais baixo e não tem muito espaço debaixo da asa. Para acolher os novos motores, a Boeing encontra uma solução para a nova versão do 737 que acabaria por se revelar trágica. O MAX é muito específico. Nós, o MAX, estamos a falar, o Boeing 737, só é a aeronave com 60 anos de idade que foi mais modificada ao longo do processo. Portanto, a Boeing não quis investir num design novo e foi alongando e criando versões e mais versões sobre o 737. O pylon, que é aquela superfície que sustenta o motor, é puxado à frente e é subido em altura para que o motor caiba lá em baixo. Claro que isto gera alterações de centro de gravidade, de centros de força, tudo e mais alguma coisa. Eram 6h30 da manhã, a 29 de outubro de 2018, quando o mar de Java, a norte de Jakarta, se tornou um cemitério para quase 190 pessoas. Um Boeing 737 MAX 8 da companhia Lion Air fazia a ligação entre a capital da Indonésia e a cidade de Pankal, quando, após 13 minutos de voo, se despenhou. A aeronave desfez a quando o impacto com o oceano há em milhares de pedaços. O resgate dos corpos, dos destroços e das caixas negras, são 2 e não são negras, são laranja, não foram tarefas fáceis, uma vez que se encontravam a 35 metros de profundidade. Os pertences encontrados foram divididos e mais tarde entregues às famílias. É, ainda hoje, o acidente mais mortífero envolvendo um Boeing 737. 4 meses e 9 dias depois, e novamente, os passageiros de um Boeing 737 MAX 8 fazem a sua última viagem, quando ainda se procuravam porquê para a queda do Lion Air, uma aeronave do mesmo modelo despenha-se na Etiópia. Quase 160 pessoas perdem a vida. ቦታውን ለማጣራትና ተስፋ ለመቁረጥ ነው፣ ሆቴል ለመቁረጥ ነው። ስለዚህ እኛ አስቸኳይ እንዲሰጡን ነው። Faltavam 15 minutos para as 9 da manhã, hora local. O aparelho fazia a ligação entre a capital da Etiópia, Addis Abeba, e Nairobi, no Quênia. Caiu 6 minutos depois de ter descolado, antes de se despenhar. O piloto reportou à ator estar com dificuldades em controlar o avião. From the air traffic controller's record, the pilot mentioned that he had difficulty and he wants to return. As 2 caixas negras foram recuperadas e analisadas, revelando que o avião da Ethiopian Airlines assumiu um comportamento muito idêntico ao 737 MAX da Lion Air uns meses antes. Os dados revelados mais tarde não deixavam margem para dúvidas. A vermelho vemos que o sistema eletrónico do avião o puxa para baixo. A azul reparamos que o piloto tenta contrariar essa atitude, colocando o nariz do aparelho para cima. Foram minutos de luta entre o homem e a máquina até ao trágico desfecho. O tamanho da cratera mostra o quanto a máquina venceu. O 737 caiu a pique.
As primeiras conclusões dos investigadores vão ao encontro do que a indústria aeronáutica temia: o sistema automático de controle de voo do Boeing